Mais um episódio ótimo de Gen V, tá? A alma de The Boys permanece viva e esse episódio criticou pra caramba a galera da extrema-direita americana. O episódio teve boas cenas de ação, o episódio teve cenas bizarras que me tirou risadas sinceras e no final ainda conseguiu me deixar apreensivo. Esse episódio foi bom pra caramba e aqui nesse vídeo nós vamos comentá-lo com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da minha cobertura semanal de Gen V, porque sim, aqui no canal Matheus Mendes, toda semana nós temos análise do episódio da semana de Gen V. Portanto, se você está acompanhando a série, está gostando, né, e gosta de ouvir falar sobre ela, você precisa estar inscrito aqui nesse canal, então confere se você está inscrito e você precisa também ativar o sino de notificação, porque o YouTube não anda entregando muito bem meus vídeos, então ativa o sino de notificação, verifica se está ativo, comenta para o YouTube entender que você está gostando e continuar te entregando os meus vídeos. É claro, eu sempre peço para vocês me seguirem no Instagram, para vocês me darem uma força por lá, e se você treina, quiser comprar suplemento com desconto, roupa de treino, tênis de treino, tudo de treino, use o meu cupom Matheus na Growth, que você também ajuda a criação de conteúdo por aqui. E esse episódio de Gen V já começou criticando a galera da extrema-direita americana. E The Boys faz isso desde a primeira temporada, né? The Boys vem escancarando essas críticas desde sempre. Só que na primeira e na segunda temporada de The Boys, eles estavam fazendo isso de uma forma um pouco mais sutil. A crítica estava lá, mas você tinha que pensar um pouco para ligar os pontos para compreender. Só que os criadores da série começaram a perceber que eles estavam atraindo o público que eles estavam criticando. O Capitão Pátria, por exemplo, começou a ter fãs. Não por ele ser o melhor personagem da série, porque, porra, o Capitão Pátria é o melhor personagem, mas pelo discurso que ele prega. Por isso que a partir da terceira temporada, The Boys deixou tudo muito mais explícito. E Gen V vem seguindo este mesmo padrão. Após Jordan Lee dar aquele discurso lá e expor todas as mentiras, né, da VOT, a VOT rapidamente acionou seu time de marketing ali, que colocou a culpa daquilo tudo na agenda woke. E aí tem até o programa da Espoleta, né, da Espoleta falando, olha, vocês estão vendo como que a agenda woke é perigosa, esse discurso comunista deu um jeito até mesmo de entrar na Universidade Godot, em um ambiente cristão. E é bizarro, porque, tipo, a galera do Capitão Pátria é uma galera cristã e conservadora, mas só na TV. Porque se você entrar em qualquer festa da Universidade Godot, você vai ver que a coisa que eles menos são cristãos. E sempre foi assim em The Boys, desde a primeira temporada, lá com Ezequiel. Vocês lembram do Ezequiel? Ele era um líder religioso. Ele falava que os supes nasceram com poderes, né, antes de ser revelado do composto V, porque Deus quis, então eles eram escolhidos, eles eram melhores do que os outros. E Ezequiel gostava de fazer orgia nos bastidores dos eventos religiosos. Então a crítica sempre esteve lá, só que agora está muito mais explícito. E a Espoleta, né, ela pregando a moral cristã, falando tanto de Cristo no seu programa, e secretamente ela toma medicamento para conseguir ter leite no peito, né, para amamentar o Capitão Pátria. Inclusive, ela termina a quarta temporada de The Boys bem doente, por conta dos efeitos colaterais dos medicamentos que ela está tomando. Então, aparentemente, né, o time de maquiagem da VOT é um time muito bom, que eles conseguiram dar um jeito para ela parecer bem e bonita na TV. Inclusive, trouxeram a polêmica do banheiro para os não-binários para The Boys também. Belinha, parabéns, você conseguiu. Lá no programa da Espoleta, aparece aquela menina falando que ela foi vítima da agenda trans. Segundo ela estava utilizando o banheiro feminino na universidade quando ela olhou para o lado e Jordan Lee estava nu do seu lado. E esse assunto de banheiro, pessoas trans utilizando banheiro, foi uma pauta muito quente nos Estados Unidos e acabou sendo uma pauta quente aqui no Brasil também, né? Impressionante como que a gente importa tudo dos Estados Unidos. Inclusive, recentemente, teve até uma polêmica envolvendo um casal que impediu uma mulher musculosa de entrar no banheiro da academia achando que era uma mulher trans. Então, assim, isso tá acontecendo. Mas, enfim, Jordan Lee é bigênero, então Jordan Lee pode utilizar o banheiro que ele quiser. Jordan Lee, ou ela quiser, né? Jordan Lee fala pra Mary que os seus poderes despertaram quando ele tinha 6 anos. Jordan Lee nasceu um menino, mas a partir, né, dos seus 6 anos, quando o seu poder despertou, ele começou a mudar de forma, ele passou a se identificar como bigênero. Jordan Lee pode utilizar o banheiro que quiser. Claro que Jordan Lee não vai ficar mostrando a trolha dele por aí. É óbvio que ele não vai. Assim como mulheres trans também não vão fazer isso nos banheiros que elas frequentarem. Então, assim, é um tipo de discussão que não faz nem sentido existir. Mas se existe, The Boys faz referência. E essa notícia também ajudou a criar esse ódio que a América sente pelo Jordan Lee. Agora, quem é essa pessoa toda queimada na casa do Cypher? Inicialmente, esse velho sendo conservado, né, nessa câmara hiperbárica me lembrou a Tempesta. Mas a Tempesta ela já foi de arrasta há muito tempo. E o Cypher contou pra Kate, né, que esse senhor está bem, mas quem é ele? E aí eu fiquei pensando que esse velho aí à beira da morte pode ser o Thomas Godokin,
E se for esse o caso, o Cypher provavelmente é filho do Thomas Godolkin, ou alguém muito próximo, ou um fã do Thomas Godolkin, querendo continuar com o legado dele, né? O Cypher, ele conta pra Mary que Thomas Godolkin, ele sempre foi muito interessado em criar supers mais poderosos. Ele fala que a Universidade Godolkin foi criada para produzir ela ou pessoas como ela. E se a gente for levar isso em consideração, o Projeto Odessa produziu 3 supers que a gente conhece, né? O Cypher, a Mary e a Victoria Newman, porque foram esses 3 supers que a gente já viu no universo até agora que possuem esse mesmo poder, o poder da manipulação do sangue. Talvez a Newman não tenha sido treinada como a Mary e acabou não utilizando todo o potencial do seu poder e por isso que ela ficou só explodindo cabeças. Cypher tá querendo, né, ensinar a Mary para ela dominar o seu poder completamente e se tornar mais parecida com ele. Mas a pergunta que fica é, por que Cypher tá querendo deixar a Mary Monroe mais forte se ele sabe que ela é uma luz estrelista? Para que ele quer desbloquear o potencial máximo da Mary se ele sabe que ela vai se voltar contra ele no final? Será que o Cypher é o pai biológico da Mary? Sabemos que a Mary ela foi concebida via inseminação artificial, então será que o Cypher que foi o doador? Porque o Cypher estava querendo arrumar jeitos, né, de ter prole, de continuar com esse projeto Odessa, de, enfim, perpetuar esse poder de dominação de sangue, e ele utilizou a mãe da Mary como cobaia? O que vocês acham? E depois desse episódio, pra mim, o Cypher é simplesmente o super mais poderoso do universo de The Boys. Ele foi capaz de manipular Jordan Lee como se a Jordan Lee fosse um boneco, mano. A gente nunca viu esse nível de poder antes. O nível de poder da dobra de sangue dele é mais poderoso do que a dobra de sangue da Katara. E aí vocês vão me perguntar, Matheus, será então que ele consegue matar o Capitão Pátria? Isso eu já não sei. Mas poder não necessariamente significa um poder ofensivo. O Capitão Pátria, ele é invulnerável, né? Ele tem uma pele muito dura. Então eu acredito que o Cypher não conseguiria explodir o Capitão Pátria porque encontraria ali muita resistência da própria pele dele. A gente sabe que a Victoria Newman nunca tentou explodir a cabeça do Capitão Pátria, por exemplo, mesmo sendo ameaçada por ele constantemente, porque ela ali no fundo, ela sabia que o seu poder não era capaz de fazer isso. Entretanto, o Cypher é muito mais poderoso do que a Victoria Newman, mas ainda assim, eu acho que ele não conseguiria explodir o corpo de uma pessoa invulnerável, sabe? Como a Capitão Pátria. Se vocês perceberam bem, naquela cena que ele controla a Jordan Lee tá no masculino e ele faz Jordan Lee mudar pra feminino antes de controlar a Jordan Lee como um boneco. Tipo, o Cypher mexeu no poder de Jordan Lee porque fez ele sair de homem para se transformar na versão feminina. Ou seja, através da manipulação do sangue, ele consegue ativar e desativar poderes de supers. E isso me leva a crer que é o Cypher também que tá bagunçando com os poderes da Kate. E nessa cena, o Cypher estava com o objetivo de matar Jordan Lee. Ele deixa isso muito claro pra Kate. Então o que eu imagino é que ele transformou Jordan Lee do masculino pro feminino e ele controlou, né, a Jordan Lee no feminino pra Jordan Lee atacar a Mary, porque ele esperava que a Mary utilizasse o seu poder num reflexo ali e explodisse Jordan Lee, assim como a Mary explodiu a cabra Elon Musk. Só que pra isso, pra ser mais fácil pra Mary explodir o corpo de Jordan Lee, teria que estar no feminino, porque o masculino que é invulnerável. Faz sentido na cabeça de vocês? Porque na minha faz. Tá confirmado, o Cypher consegue controlar o corpo de pessoas invulneráveis, mas ainda não sabemos se ele consegue explodir o corpo de pessoas invulneráveis. Então, das duas, uma. Ou ele consegue explodir, e ele não explodiu porque ele queria deixar o corpo mais fragilizado para a Mary, que ainda não tem domínio total dos seus poderes, fazer isso. O que vocês acham? O Cypher, de qualquer forma, ele é extremamente poderoso. Eu acho que ele é poderoso nível Capitão Pátria, sim, mas não sei se ele conseguiria matar o Capitão Pátria. Eu acho que ele conseguiria controlar o corpo do Capitão Pátria, mas para isso ele teria que pegar o Capitão Pátria de surpresa, né? Porque o Capitão Pátria é muito veloz. Se o Capitão Pátria sabe que ele tá vindo, o Capitão Pátria, sei lá, manda um raio que antes dele pensar em controlar o Capitão Pátria, ele já morreu. Mas se ele é muito poderoso, isso ele é. E precisamos falar sobre o poder da Ellie de controlar a sua cabeleira, só que de baixo. Mano, essa cena ela me pegou muito desprevenido. Quando a Emma tá falando ali, né, com a Ali, ela falou, eu tenho o poder de controlar minha cabeleira. Eu falei, pô, beleza, poder inútil, mas legal, né? Bota seu cabelo pra cima aí, vamos ver. Aí quando ela fala que não é a cabeleira de cima, mano, eu tive que pausar o episódio pra dar uma risada sincera, porque assim, eu espero tudo. Quando eu dou play no episódio de Envy, eu espero qualquer coisa, mas ainda assim a série consegue me pegar desprevenido. Mas no final, o poder da Ellie nem foi tão inútil assim, né? Ela conseguiu utilizar a sua cabeleira pra salvar a vida da Emma. Com a sua cabeleira, ela conseguiu ali de novo fechar o registro para interromper o fluxo de água e assim a Emma conseguiu sobreviver. Se bem que eu acho bem perigoso a Emma se encolher e ficar entrando em tubulação, não por conta de água, mas e se ela encontra um bicho ali? E se ela encontra um rato? E se ela encontra uma barata?
sabe? Ela tá pequena, então ela é muito frágil, né? Ela é alvo de qualquer coisa que ela encontre no caminho e nem teria como ela se crescer de novo, porque ela não controla muito bem seus poderes e ela tá dentro da tubulação. Se ela cresce, ela acaba se machucando de qualquer forma. Bem perigoso isso que a Emma fez. No final, né, por sorte, ela acabou saindo no vaso sanitário. E falando em vaso sanitário, como que o Cypher senta no vaso sanitário sem olhar antes pra dentro? Mano, isso pra mim é inadmissível. Desde que eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos de idade, né? E eu assisti aquele filme Serpentes a Bordo, toda vez que eu vou no banheiro eu olho pro vaso pra saber o que é que tá lá dentro. Sabe? Pode ter um bicho, pode ter qualquer coisa que veio pela tubulação. Eu sempre olho, eu tenho essa paranoia. Vocês olham também? E eu gostei da cena da Jordan Lee se conectando com a Kate aqui nesse episódio. No episódio passado, Jordan Lee fez ali as pazes com o Sam, e nesse episódio, Jordan Lee fez as pazes com a Kate. Como eu falei pra vocês, a Kate estava bem intencionada lá no começo da temporada. Então, assim, só precisava de um tempo ali para os meninos conseguirem perdoar ela e conseguirem trabalhar junto com ela novamente. E eu gosto disso, sabe? Eu gosto de ver os Guardiões de Godolphin todos do mesmo lado. Kate, inclusive, se arriscou 2 vezes para ajudar o grupo, né? Na primeira vez, invadindo a casa do Cypher, mesmo com os poderes ali meio zoados, e na segunda vez, aceitando ficar sozinha com o Cypher na área VIP ali daquela luta. O Cypher é um cara bem intimidador, e tudo bem que a galera ali acreditava que ele não tinha poderes, mas ainda assim, ele ameaçou arrancar o outro braço restante da Kate no liquidificador, né? Então mesmo se eu achasse que ele não tivesse poderes, ainda assim, se eu fosse a Kate, eu ia tomar cuidado. Mas é isso, eu acredito que o Cypher que tá bagunçando os poderes da Kate, porque a gente já viu que ele consegue controlar o poder de outra pessoa, como ele fez com o Jordan Lee. Então acredito que ele tá bagunçando os poderes da Kate, meio que pra manter ela ali em xeque, mas eu acho que quando a Kate se livrar da manipulação e do controle do Cypher, ela vai se tornar mais poderosa do que nunca, porque aquilo que ela fez lá na enfermaria, quando estava em coma, possuindo o corpo de uma outra pessoa, foi meio que similar ao que o Cypher fez com o Jordan Lee aqui nesse episódio. Agora, falar pra vocês que a luta final do episódio foi uma vergonha, né? Se eu tivesse comprado ingressos pra ver a dobradora de sangue duelando contra a dobradora de gênero e chegasse ali na hora os adversários se beijassem ao invés de lutar, eu também vaiaria. Sem falar que a Mary pra mim perdeu a luta. A Mary apanhou pra caramba. O Cypher tava controlando o Jordan Lee, a gente sabe, a Mary tava meio que se defendendo, sabia que o Jordan Lee tava sendo atacado, mas Jordan Lee bateu pra caramba na Mary, deu vários socos na Mary, jogou a Mary longe, tirou sangue da Mary. No final, né, quando o Jordan Lee ia dar o golpe final, Mary fez assim, conseguiu levitar ele alguns centímetros do chão, soltou, Jordan Lee caiu, e aí a Mary levanta e todo mundo aplaude como se ela tivesse vencido. Mano, ela só fez isso aqui, ó. Deixou o cara cair de 3 metros de altura, um cara invulnerável. Era só o Jordan Lee se levantar e continuar a bater na Mary. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque, né, deve ter sido bem ruim ser possuído da forma que o Jordan Lee foi possuído, então ele deve estar se sentindo muito mal internamente. Mas fisicamente, pra quem tá assistindo a luta por fora, sem saber dos pormenores, a Mary perdeu. Mas eu fiquei verdadeiramente apreensivo nessa cena, tá? Eu fiquei com medo que a Mary pudesse explodir por engano o Jordan Lee, da mesma forma que a Mary fez com a cabra Elon Musk. Então eu fiquei feliz que o Jordan Lee não morreu, né? Que o Jordan Lee tá vivo, mas eu ainda acho que tem que ter alguma consequência definitiva, alguma consequência pior para os meninos ainda nessa temporada. Ah, Matheus, o André Anderson morreu. Sim, eu sei, mas vocês sabem que o personagem morreu porque o ator morreu. Porque os Guardiões de Godolphin de verdade, os personagens que a gente está vendo, não acontece nenhuma consequência real e definitiva com nenhum deles. Então eu acho que da galera que a gente gosta, alguém tem que ir de base, ou sei lá, alguém tem que acontecer alguma coisa muito grave com algum deles pra gente continuar tendo essa sensação de perigo que a gente tem e que eu tive assistindo esse episódio, por exemplo, tá? Mas tirando isso, a série tá boa demais, eu tô gostando muito dessa segunda temporada de Gen V. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, coloca aqui nos comentários o que você achou desse episódio, deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não tá inscrito, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir os meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.